Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 28, volume 3, trecho 51, 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade, pedi-o vários dias, e o Senhor não se dignava pronunciar-se sobre este ponto. Finalmente, esta manhã me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim, que me parecia ser o jardim da igreja, e ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmesurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustadas e debilitados que chegavam a fazer-se morder por aquela besta, e depois retiravam-se como covardes da empresa. Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus no próprio coração, que portanto vinha a formar o centro de todas suas ações, pensamentos e desejos. Assim, Jesus formava o selo dessas pessoas e aquela besta ficava tão fraca que não mordia, que não tinha força nem sequer de respirar. O que eu entendi desse primeiro trecho aqui é que o confessor queria que a Luísa pedisse para Jesus, né, que ele que ele explicasse, né, que ele manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade, né? E a Luísa tinha pedido para Jesus, né, vários dias, né, e Jesus ainda não tinha manifestado, né, não tinha falado sobre esse assunto, que talvez ele, né, não era momento ainda, né? Mas como a Luísa ela era muito insistente, Jesus veio, né, levou a alma dela para um lugar que era o jardim da igreja, onde estavam muitos sacerdotes reunidos e outras dignidades, né, pessoas importantes também na cidade de, eu imagino, né, que discutiam sobre este tema, né, sobre como atrair as almas, né, ao catolicismo. Essas pessoas estavam discutindo sobre isso. Então, eu entendo assim que Jesus mostrou para ela que tem pessoas que estão realmente interessadas nisso, né, que realmente eh, se preocupam, né, com as almas, né, tanto os sacerdotes como essas dignidades que a gente não sabe se é um, né, um bispo. E aí o que aconteceu, né? Enquanto eles estavam lá discutindo, apareceu um cão, né? Muito grande, muito forte. E a maioria dessas pessoas ficavam assustados e debilitados, né? Fracos, sem ter reação, sem saber o que fazer, se corria, se ficava, se tentava expulsar aquele cão, né? E alguns, né? Até eram mordidos por aquela besta e se retiravam como covardes da empresa, quer dizer, dessa reunião, né? Saíam correndo, né? Porque não, porque estavam com medo, né? E aí o que que Jesus coloca assim na minha mente, né? Que esses, né, que ficaram assustados, debilitados,
são aquelas pessoas que, não realmente estavam ali com essa intenção, né, de, eh, fazer com que as pessoas, sejam atraídas ao catolicismo, né, elas estavam ali porque elas foram convocadas, né. Agora aqueles que estavam ali mesmo com, né, com Jesus no coração, né, com desejo mesmo, né, com preocupação de atrair almas, né, de porque nós sabemos, né, que a verdadeira e única religião é o catolicismo, né, e quem tem essa convicção mesmo, né, vai fazer, o que for possível, né, para, atrair pessoas, né, sendo dando cursos na internet, né, dando, explicações, estudos, né, o que ela achar que vai atrair pessoas ao catolicismo, né, testemunhos, não sei o que que a pessoa vai fazer, mas ela vai fazer alguma coisa, né, porque ela tem sede de almas, né, esses sacerdotes que eu estou dizendo, né, esses que realmente têm vocação, né, sacerdotal. E essa besta que aparece aí, né, é o demônio, né, o demônio que ele está na igreja, né, está atrapalhando, né, está tentando impedir, né, fazendo o que ele tem que fazer, né, para que as pessoas não sejam atraídas ao catolicismo, né, e muito pelo contrário, que elas sejam afastadas, né. Então, ele se manifestou ali, né, de alguma forma. E essas pessoas, né, por estarem debilitadas na fé, fracas na fé, elas, não aguentaram, né. Essa manifestação pode ser em uma pessoa, né, porque eu, me lembro de um retiro há uns acho que uns 5 anos atrás, foi mais de 5 anos, uns 6 anos atrás, quando meu pai estava vivo, o meu marido e os meus 2 filhos foram participar do retiro lá dos jovens, né, retiro de carnaval, e eu fiquei com o meu pai, né, que era idoso e eu não pude ir junto com eles, porque eles ficavam lá, né, sem voltar para casa, dormiam lá, ficavam lá. E no finalzinho, teve uma manifestação lá. Um amigo meu, né, do meu marido, casado, né, que tem uma filha que é amiga do meu filho, frequentam a nossa casa, e ele recebeu uma manifestação lá, né, ele ficou transtornado lá, ele ficou com uma força, tiveram que segurar ele, ele queria não me lembro direito o que aconteceu, mas foi uma manifestação que aconteceu lá. Então, e aí, eh, né, os coordenadores, as pessoas lá da intercessão foram rezar para ele poder, né, voltar, né, para ele mesmo, digamos assim, né, para aquela coisa ruim sair dele. Então, dentro de um retiro, dentro da igreja, o demônio se manifestou. Não foi durante a missa, mas foi no momento lá de que estava, não sei qual momento que era, de oração que eles estavam fazendo um pelos outros, não sei. Então meus filhos, meu marido viu, né, então não é alguma coisa que alguém contou de alguém que eu não conheço, né, então realmente ele pode se manifestar, né, por alguma razão que Deus permitiu. Talvez ele estivesse ali incrédulo, né, no que estava acontecendo, talvez ele estivesse ali, né, duvidando de alguma coisa, eu não sei por quê, né, que Deus mas é Deus que permite, né, que essas coisas aconteçam. Então, pode ser que, esse cão aqui, né, furioso, esse cão que apareceu aqui, porque sempre que a gente ouve falar de cão, né, é relacionado ao demônio, né, e de tamanho, né, desmesurado, né, um tamanho absurdo, assim, que não é natural para um cão, né, e uma força também, né, desmesurada, então quer dizer, eu imagino, né, que eles ficaram assustados e os que foram mordidos pela besta são aqueles que não tinham Jesus no coração, né, não tinham aqueles que não tinham como centro Jesus no próprio coração.
e que, eh, Jesus no coração vinha formar o centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Então eh, esses não foram mordidos, ele não tinha o demônio, né, não tinha força para atacar, né, esses, mas aqueles que estavam fracos na fé, né, foram atacados. E por Jesus formar o selo dessas pessoas, essas pessoas que tinham ele como centro no coração, no pensamento, né, e nos desejos, Jesus formava o selo dessas pessoas e aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Então, o inimigo ele perde a força diante daquele que crê em Deus, né. Aí me veio o exemplo agora daquele do que a Joseli falou lá do pai dela, né, que ele pegava as oferendas lá e comia, e não tinha medo nenhum, né, porque ele não acreditando no demônio, né, ele achava que ele tinha certeza que não ia acontecer nenhum mal para ele, né, e não acontecia, né. E agora, né, se ele foi contaminado de alguma forma, né, que a gente não sabe, a Joseli agora vivendo na divina vontade, né, tudo isso é eliminado automaticamente, né, é cessado esse mal. Então quando a pessoa ela tem, fé, né, quando ela realmente acredita que Deus é mais, né, e que o demônio só pode atacar se a pessoa, né, ela estiver fraca na fé, porque Deus permite justamente para ela poder, né, ter medo, né, e buscar a Deus, então o inimigo perde toda a força, né, diante dessas pessoas. Agora enquanto discutiam, eu ouvia Jesus, que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido, só a minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem, e a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia uma reunião, na qual convidareis aqueles que são católicos a irem ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabelecer o que convém fazer. O segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos, e isto não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão, e se não conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os no seu serviço, do seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se, é como a poda das árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagens e de flores, mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores, para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos e depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Jesus usa de uma comparação dizendo que todas as sociedades, né, conhecem quem pertence a seu partido. Por exemplo, hoje em dia, nós já sabemos dizer, né, pelo tom da conversa da pessoa, pelo que ela eh, declara ali, se ela é de esquerda ou é direita, né? Digamos assim, na política, né? Então, todos
né, na sociedade aqui, na nossa sociedade, sabem agora, né, quem é do seu partido. Por exemplo, se eu sou da direita, né, eu sei reconhecer agora quem é da direita e quem é da esquerda, né. Só a igreja ainda não conhece quem são seus filhos. Então o primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem, né. Quem realmente, está dizendo que é católico. E estes podeis conhecê-los, né, vamos saber quem é realmente que é católico de verdade, né, que realmente, eh, crê, né, professa realmente a fé, né, em Jesus, na Igreja Católica, né, fazendo uma reunião, né, e convidando aqueles que são católicos aí para ir a essa reunião, né, e com a ajuda dos católicos leigos, né, eh, estabelecer o que que eles vão fazer, né, para poder, atrair essas pessoas mesmo de fato, né, para, eh, poder, digamos assim, que eles assumam, né, a fé que eles professam. Porque hoje em dia, né, a gente fala assim que tem pessoas que são católicos pelo IBGE, né. Elas na hora do censo, né, que pergunta qual religião que ela diz que é católica, porque ela não é evangélica e não tem outra religião, então diz que é católica, porque foi batizada, né, então diz que é católica, mas realmente não é, não é católica praticante, né, vai na missa, sei lá, uma vez por ano, né, e então esses, né, que precisam ser atraídos ao catolicismo, né, precisa definir quem a igreja, quem são realmente seus filhos, né, para poder, fazer um trabalho, né, de um aprofundamento na fé dessas pessoas, para elas poderem realmente, né, professarem a fé, eh, com certeza naquilo que elas estão professando e não apenas repetir ali o creio, né, durante a missa. Mas realmente crer, né, crer por conhecer e por amar, né. A gente só ama aquilo que a gente conhece, então, se a pessoa não conhece, ela não ama, e se ela não ama, ela não vai ter a fé o suficiente, né, para dizer de coração, né, professar a fé dela de coração mesmo. Aí vem o segundo passo, né, depois que essas pessoas, né, estabelecerem o que fazer, né, para atrair essas pessoas, para dar um curso para elas poderem conhecer, né, para amar a Jesus, o segundo passo é obrigar a confissão, né, se eles realmente, ao terminar essa formação, né, e a pessoa realmente, desejar, né, eh, assumir, né, aquilo que ela, aprendeu ali, aquilo que ela conheceu, aquilo que ela teve aquela experiência, né, porque pode ser um retiro, por exemplo, essa reunião, né, um retiro, como aqueles da RCC, né, que tem vários momentos ali de oração, de batismo no Espírito Santo, né, vários momentos em que depois no final, né, a pessoa ela está ali, plena, né, do Espírito Santo, ela está ali, né, toda entregue, né, aquela experiência que ela viveu. E se ela realmente viveu aquilo ali de verdade e ela deseja aquilo para a vida dela, né, ela percebeu que a religião católica, né, é muito mais, do que, ir à missa só e repetir tudo que está sendo falado ali, né, e nem prestar atenção direito na no evangelho, na homilia do padre. Então, eles vão ser obrigados à confissão, porque Jesus está dizendo aqui que esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos.
renova o homem no sentido, né, de ele passar por uma purificação ali, porque ele vai, confessar, né, tudo o que ele estava vivendo ali que não condizia, né, com uma pessoa católica, né, vai ser renovado, vai ser um homem novo e vai formar os verdadeiros católicos, né, porque vão, eh, ter essa vida nova, né, em Deus. E isto não só aqueles que se encontram presentes, né, aqueles que participaram desse retiro, por exemplo, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar a seus súditos à confissão, e se não conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Eu entendo assim que Jesus está dizendo aqueles que são patrões como autoridades assim dentro da igreja, eu imagino, né? Eh, e se eles não forem, eh, não quiserem se confessar, despedindo eles do seu serviço, quer dizer, por exemplo, um coordenador que, que organiza as leituras, por exemplo, né, dos leitores, né? Se a pessoa não quer confessar, né, depois de ter passado, né, ela não foi nessa, aqueles que não estavam presentes, ela não foi nesse, ela faz parte lá da pastoral litúrgica, né, da leitura, mas ela não estava presente nesse retiro, né, porque ela já se acha católica, praticante, né, mas ela também não, acho que não precisa confessar, né, não tem necessidade dela confessar. Então, aquele que é o coordenador vai obrigar ela a confessar. Se ela não quiser confessar, ela vai ser retirada, né? Não vai mais poder participar da leitura, né? É isso que eu entendi. Então, quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se, é como a poda das árvores. Então, esse corpo de católicos, né, eu entendo assim que são esses que vão ter participado desse retiro, ter confessado, né, e realmente com essa vida nova agora, né, desejosos de realmente praticar, né, o catolicismo, eles vão para passos superiores, né, que é uma formação assim mais aprofundada, né, no conhecimento de Deus, né, da palavra de Deus, porque Jesus está dizendo que reconhecer a oportunidade do tempo. Então, o tempo está sendo favorável, né? E tudo isso que está acontecendo, né, e que ela está por livre, espontânea vontade, por reconhecer, né, essa oportunidade que Deus tá dando para ela realmente voltar, né, a ser uma católica praticante, não só uma católica de BGE, né, e entrar nesses partidos que eu entendo assim que são pastorais, né, ou grupos assim que existem dentro da igreja, né, e tendo uma prudência em expor-se, né, reconhecer que ela tem que ter cuidado, né, para se expor, eu não entendi muito bem, né, essa prudência em expor-se, mas é um cuidado de se aparecer, eu digo assim, porque tem pessoas que às vezes elas entram para alguma pastoral e elas têm aquele desejo de coordenar, né, de dar ordens, né, de aparecer para o padre, digamos assim, né, que ela é melhor do que as outras, não sei. Eu entendo que é assim, então ela tem que ter essa prudência de se expor, ela tem que ser uma pessoa assim que é discreta, uma pessoa que não tem eh, desejo de ficar aparecendo, né? E se ela tiver, ela tem que ter essa prudência, tem que ter esse cuidado
para não ficar, assim, se expondo, né, tem que ser uma pessoa, né, que está ali mesmo, pra Jesus, né, para servir por ele, né, para Jesus e não para ficar, né, querendo aparecer para as outras pessoas, né, Jesus é que tem que vir, né, e tem que ser algo interior, né, não pode ser algo que fique se exibindo, né, uma pessoa que fique se exibindo, porque isso, né, essa oportunidade é como uma poda da árvore, né, então a pessoa, ela está sendo podada ali, ela era uma árvore, digamos assim, a árvore ela precisa da poda, né, e a criatura também precisa, né, ela precisa ali, renovar suas forças, né, porque a poda da árvore é para isso, né, Jesus está explicando, porque se ela não for podada, ela não vai ter um humor suficiente e força para sustentar as flores, né, e as flores vão se tornar frutos, e se as flores cair, não vai ter frutos. Então, para que as folhas, né, para que as flores, elas, o humor da árvore, né, a vida da árvore ali tenha força, é preciso podar. E tem a época certa de podar. Então, essa oportunidade que essa pessoa está tendo é uma poda, né, da espiritualidade dela. Ela precisa passar por essa poda, né? Ela precisa ter essa experiência desse retiro, dessa, né? E depois da confissão sincera e verdadeira, né? Desejar mesmo tudo isso, né? É a poda da alma dela, né? Da espiritualidade dela que vai fazer com que ela agora eh, vá participar da missa, pelo menos aos domingos, todos os domingos mais, e compreendendo tudo que está acontecendo ali, né, de coração mesmo, com amor a Jesus, e não por obrigação, né, como antes ela fazia. Jesus diz, né, assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente a outros partidos e depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Então esse grupo de católicos, né, que passaram por essa experiência desse retiro, que se confessaram, eles vão estar à frente para depois eles mesmos, né, vão introduzir outros partidos, outros grupos, né, até formar um só. Então eles mesmos vão ajudando na evangelização, né, não vai ficar dependendo só do padre, né, porque a pessoa tendo uma base, né, uma boa base, uma boa formação, ela vai compreender melhor a homilia do padre, ela vai compreender melhor tudo o que acontece ali, né, dentro da Santa Missa, né, e ela vai amar e vai convidar outras pessoas, vai levar pessoas da família dela e assim vai formando, né, um só partido, né, um só grupo, uma só comunidade ali católica, né, dentro da igreja. E a Luísa termina dizendo: dito isto, não o vi mais, e sem querer, e sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia, e as lágrimas que tive que derramar, a Luísa, depois de tanta coisa que Jesus falou importante, né, que ela vai com certeza, né, passar tudo isso para o sacerdote, né, e se ele vai realmente fazer isso, porque é ele que estava pedindo isso para Jesus, né, essa resposta, se realmente ele vai levar aos outros sacerdotes, né, para que eles possam fazer isso, né, que Jesus orientou, a gente não sabe, né, mas eu penso assim, que se ele tivesse feito e tivesse continuado, né, os outros tivessem continuado com isso, talvez hoje, né, houvessem mais católicos de verdade, né, na igreja, né. Mas, né, que seja tudo para a honra e glória de Deus, né, porque tudo está na vontade dele, né, e a gente só pode esperar, né,
que esse sacerdote, né, tenha compreendido e tenha colocado em prática. Amém, amém, fiat. Volume 3, trecho 52, 15 de março de 1900. Jesus sente-se desarmado pelas almas vítimas. Jesus continua sem vir, e eu me consumi em dor e senti uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via, como é habitual, o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes vir? Desta vez parece que não te dei ocasião para que te escondas. Como? Da maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira. Quando devem afastar-se, ao menos dizem adeus. E você nem sequer me diz adeus? Como? Assim se faz? Me perdoe se assim falo. E é a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem pode dizer todas as minhas loucuras que lhe disse seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então eu vi o confessor que me dava a obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver. E eu, por que não se mostra? E ele, mostrando um aspecto sério, disse: Não é nada, não é nada. É que quero castigar a terra. E eu, estando bem mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mãos do castigo. E ao fazer-me ver, você começa a dizer-me: se vês que devo mandar castigo, derrama em mim, faz-me sofrer a mim, e sinto-me vencido por ti. Eu nunca ponho as mãos em castigos, e os homens não fazem outra coisa senão ensoberbecer-se demais. Esse delírio, né, de febre, de amor, né, de, de Luísa por Jesus, né, é algo assim que a gente nem consegue imaginar, né. Por isso a gente, assim, não leva em consideração, né, esses disparates, né, que ela mesma diz, nessas coisas que ela diz para Jesus, e o que a gente, né, entende disso é que ela deseja muito ver Jesus, né, sensivelmente. Até eu desejaria, se eu tivesse passado por essa experiência, não queria que fosse uma vez só não, né, queria que fosse continuamente. E ela estava sendo obrigada, né, a sofrer, né, as dores da crucificação por obediência, né, que o sacerdote, pedia para ela pedir para Jesus sofrer, porque o sacerdote entendia que quando ela passasse por esse sofrimento, né, como uma alma vítima que ela era, os castigos eles eram amenizados, né, às vezes até suspensos, né, não sabemos, mas porque a Luísa recebia, né, parte desses sofrimentos, né, em nome de todos, né, ela que sofria, né, porque ela era uma alma vítima e ela aceitou ser. E Jesus, ele se fez ver obrigado pela obediência, né, porque o sacerdote pediu, né, que ele aparecesse, né, para fazer a Luísa sofrer como vítima. E quando ele se mostrou para ela, ele estava com um aspecto muito sério. Por quê? Porque ele, ele, ele quer castigar a terra, né? A justiça divina o obriga a isso, né? Para o equilíbrio da justiça mesmo, né? Porque Jesus é misericórdia, é amor, né? Jesus não castiga. Quem castiga é a justiça.
porque não é certo, né? Não é certo que o amor ele seja tão desprezado, tão rejeitado, tão pisado, tão ignorado pelas pessoas e nada aconteça, né? A justiça, ela exige que a criatura sofra, né? Sofra as consequências de todas essas ofensas que elas estão cometendo contra Deus. E Jesus diz que ele estando bem, mesmo com uma só criatura, que no caso aí é a Luísa, né? Mas hoje tem mais almas vivendo na divina vontade, né? Graças a Deus. Então, mesmo com uma só, ele sente-se desarmado e ele não tem força para lançar mão dos castigos, quer dizer, para enviar os castigos sobre a humanidade. E é, ao fazer-me ver, você começa a dizer-me, né? Quando ela vê Jesus, ela começa a dizer para Jesus: derrama em mim, faz-me sofrer a mim, né? Ela quer sofrer no lugar das criaturas. E ele se sente vencido por ela, né? Porque ela quer, ela quer sofrer, né? Então é Jesus que vai sofrer nela, não é ela, né? É Jesus. Então ele sofre, né? Como sempre, né? No lugar das criaturas. Então ele nunca põe a mão nos castigos, porque enquanto a Luísa está sendo uma vítima, Jesus está sofrendo nela, então ele não castiga, né? Porque ele está no lugar, né? Sofrendo no lugar daqueles que deveriam sofrer, né? Esses castigos. E os homens não fazem outra coisa senão ensoberbecer-se demais, né? E enquanto ele não está castigando, o homem está crescendo na sua soberba, né? E vai ter um tempo, vai chegar um tempo que a Luísa não vai ser mais uma vítima, né? E hoje, né, nós estamos recebendo esses castigos, né? A humanidade está sofrendo muitas coisas, né? Terremotos, furacões, enchentes, tudo isso é permissão de Deus, porque a criatura está muito soberba, né? Estava e continua sendo, está cada vez mais soberba, né? Querendo excluir Deus da terra e ela mesma ser o Deus aqui, né? Das pessoas, que as pessoas adorem a elas. E a soberba é o orgulho, né? Não precisar de Deus, não depender de Deus, não querer, né? Não querer contar com Ele. Agora, repetindo o confessor a obediência de me fazer sofrer a crucificação, Jesus mostrava-se lento em fazer-me fazer esta obediência, não como as outras vezes que em seguida queria que me submetesse, e me disse: E tu que queres fazer? E eu: Senhor, o que tu quiseres. Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: Também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? E enquanto isso dizia, começou a me participar das dores da cruz, e depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras, depois acrescentou: O confessor, onde está? E eu: Senhor, não sei para onde foi. É verdade que não o vejo mais conosco. E ele: Eu o amo, porque ele me consolou a mim. Assim eu quero confortar a ele. Então, nesse momento assim, sobrenatural, né, em que estava Luísa, Jesus e até o confessor, né, a alma do confessor estava ali e repetiu, né, a obediência a Luísa, né, de fazer ela sofrer a crucificação. Então Jesus ele estava lento de fazer ela sofrer, né? Ele não foi como das outras vezes que imediatamente ele já fazia ela, né, sofrer a crucificação, né? Participar na dor dele, né?
e ainda pergunta para ela, né, se ela queria realmente fazer, né, e ela, né, que seja feita a tua vontade, né, ela estava ali para isso, né, ela tinha sede de sofrer pelas almas, né. E Jesus também, né, perguntou para o sacerdote, né. Então Jesus ele, né, ele pergunta até para o sacerdote, né, se ele também queria atar a Jesus, né, em dar essa obediência de fazer a Luísa sofrer, né, no lugar das outras pessoas. Então, isso esse desejo, né, do sacerdote, da Luísa, né, de sofrer, né, de fazer a Luísa sofrer no lugar das criaturas, ata Jesus, né. Ele se sente atraído, né, por essas almas, e aí ele se mostrou mais calmo, né, depois que ele derramou as amarguras dele. Então ele precisa de almas, né, não somente almas vítimas, né, como existem hoje, né, almas vítimas, a gente sabe, né, que são aquelas crianças, né, que nascem com problemas mentais, né, antes de delas nascerem, né, elas são consultadas por Deus para saber se elas aceitam, e aquelas que aceitam, elas vêm assim, né, com esses problemas, né, às vezes até nascem já com câncer, né, sofrem, morrem cedo, né, todo tipo de sofrimento que acontece com as criaturas, assim, principalmente crianças, né, eh, que sofrem muito, né, até eu até entendo, né, que, são aquelas crianças também que são abusadas, né, elas são almas vítimas. E isso, né, é muito difícil para as pessoas compreenderem, né, mas essas almas elas morrem e vão para o céu direto, né. Então o que importa para Deus é a alma, né, é a alma. Não é o que ela vive aqui na terra, as coisas mundanas, as coisas que são relacionadas ao mundo. O que importa para Deus é o céu, né, ele querer a alma no céu. Então ele permite, né, que hajam almas vítimas, ele, né, e a alma também deseja, né, é algo assim que a gente não consegue compreender humanamente pensando, mas se a gente pensar espiritualmente, né, são essas que, mitigam, né, que diminuem, que fazem os castigos, né, não serem enviados da forma como as criaturas mereciam, né, porque nós estamos vendo o mundo hoje de cabeça para baixo, né. Tudo que se refere a Deus está sendo excluído, desprezado, ridicularizado, né, e se não houvessem almas vítimas, né, e os filhos da divina vontade, que são aqueles que também vão passar, né, por sofrimentos, mas não como as almas vítimas, né, mas sofrimentos, assim, que que essas pessoas vão compreender, né, o paraquê do sofrimento que ela está passando, né, que é reparatório, que vai também onde Jesus também vai derramar as amarguras dele sobre essas almas, né, que vivem na divina vontade, porque ele precisa, né, de um lugar para descansar, porque ele não encontra lugar nenhum nesse mundo. E se não tivesse essas almas que vivem na divina vontade, né, como eu, né, estou vivendo na divina vontade, estou buscando cada vez mais crescer nesse conhecimento e dar total liberdade para Jesus reinar em mim completamente, na minha alma, né. Se não houvessem pessoas assim, Jesus já teria enviado o juízo final, já teria acabado com tudo, né. E se hoje, né, as pessoas estão vivas, né, se hoje, ele mantém as pessoas vivas, mesmo aquelas que estão desprezando ele, ofendendo ele, é porque tem almas que vivem na divina vontade.
né. Então é isso que é o mais importante aqui, né, nesse trecho, né, que Jesus se sente desarmado pelas almas vítimas e por aquelas que vivem na divina vontade. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma, e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, o tema de hoje é o modo para atrair as almas ao catolicismo. Muito bem. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo, né? Então, o confessor pediu a ela para pedir a Jesus, né? Que desse esse método, vamos dizer assim. E para tirar tanta incredulidade, eu sei, pediu vários dias e o Senhor não se dignava pronunciar-se sobre este ponto. Finalmente, esta manhã, me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmesurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustadas e debilitadas que chegavam a fazer-se morder por aquela besta. Assustados e debilitados. Eles faziam que chegavam a fazer-se morder por aquela besta e depois retiravam-se como covardes da empresa. Nossa! Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus no próprio coração, que portanto vinha a formar o centro de todas suas ações, pensamentos e desejos. Impressionante, né? Muito impressionante. Então, aquelas pessoas que são assustadas, que são debilitadas, né? Ou seja, elas estão muito mais perto da realidade humana, né? Elas se deixam assustar e são debilitadas, elas não têm uma força de vontade, né? De estar com Jesus, de permanecer com Deus, né? Então elas se deixam morder por esse cão. E aí depois acaba que se retira da igreja, né? São pessoas que acabam se retirando da igreja. De uma forma ou de outra, porque tem aqueles que mesmo não saindo escancaradamente da igreja, né? Por razões humanas, né? Enfim, alguns padres ou bispos que não saem da igreja por razões humanas, mas que não têm a fé verdadeira, né? Não têm a fé em Jesus verdadeiro, né? Então, eles mascaram, né? Mascaram a própria realidade que vivem, né? De incredulidade, e vão mascarando aquilo ali, né? Então, mas espiritualmente estão fora da igreja, não fazem parte da igreja, né? Não são membros da igreja de fato, tá? Então, aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus. Então, aqueles que verdadeiramente têm Jesus como o centro das suas ações, dos pensamentos, dos desejos, ou seja, são pessoas de um coração reto, que realmente estão ali por causa de Jesus, que estão ali realmente por causa de Deus. Não tem outra razão, não tem um interesse, porque eu quero transformar a sociedade. Não, não existe isso. Não, porque eu quero mudar a igreja retrógrada. Não.
Não tem isso, tá? Então são pessoas que verdadeiramente estão na igreja por causa de Jesus, não tem outra razão, né? Não tem outro motivo. Sim, Jesus formava o selo destas pessoas. E aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Nossa, que impressionante. A gente não tem noção do que é isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora, quem vive com medo do demônio, sabe? Quem tem medo do diabo, fica com medo de que ele vai fazer alguma coisa, né? Ah, porque o diabo pode interferir na minha vida, ele pode fazer alguma coisa comigo. Então, assim, esse pensamento, ele já descentraliza Jesus, de certa forma, né? Porque a pessoa começa a se preocupar muito com a segurança dela mesma. Então, ela desconfia, né, de que Jesus está dando a proteção para ela. Então, ela já dá força realmente para o Satanás na vida dela, né? Então, agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem. E a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia uma reunião na qual convidareis aqueles que são católicos a irem ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabeleceu o que convém fazer. O segundo passo é obrigar à confissão aqueles católicos que intervêm nisto, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos. E isto não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. E se não o conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, tá? Porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se, é como a poda das árvores que faz produzir frutos grandes e maduros, mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagens e de flores, mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores, para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos, e depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Então, formar os católicos, né, forjá-los bem na fé, para poder depois atrair os demais, né, chamar os demais à conversão. Não adianta ter um monte de católico de meia tigela, vamos dizer assim, né? E querer converter os outros, não faz sentido. Então, primeiro precisa ter, né, esses católicos verdadeiros, de verdade. E esses que vão fazer o trabalho de atrair os outros, né? Primeiramente, sim, com o testemunho da própria vida mesmo, né? É que vão atrair os demais. Mas precisa ter, né, essas pessoas verdadeiras, esse corpo verdadeiro. Aí, dito isto, não o ouvi mais, e nem sequer vê-lo me encontrei em mim mesmo. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que tive de derramar? Então, essas pessoas, né, elas vão fazer frente aos partidos, né? Elas vão ter uma exposição, elas vão ser expostas, tá? Então, é preciso, né, ter uma maturidade na fé, né? Preciso ter uma, uma convicção realmente, assim, da fé e do que está fazendo.
que está trabalhando para Jesus, porque senão a pessoa vai se ensoberbecer, né? Ela precisa realmente ter a coragem de dar a cara para bater, porque ela vai receber muitas críticas duras, né? Porque assim, o mundo não vai aceitar, não vai querer, né? Vai começar a achar problema por causa da vida dela, que é uma exortação para a vida dos outros, entendeu? Então, precisam ser pessoas realmente verdadeiras, né? Naquilo que querem, naquilo que estão escolhendo. Então, precisa ver quem são esses católicos, né? De verdade, para poder começar esse trabalho. E o segundo trecho é: Jesus sente-se desarmado pelas almas vítimas. Tudo bem. Jesus continua sem vir. Eu me consumi em dor. Senti uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via, como é habitual, o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Como da maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira, quando devem afastar-se, ao menos dizem adeus. E você nem sequer me diz adeus? Como assim se faz? Me perdoe se assim falo. É a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem pode dizer todas as minhas loucuras que me disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então viu o confessor que me dava a obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver, e eu, por que não se mostra? E ele, mostrando um aspecto sério, disse: Não é nada, não é nada. É que quero castigar a terra. E eu, estando bem mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mão dos castigos. E ao fazer-me ver, você começa a dizer-me: se vês que devo mandar castigos, derrama em mim, faz sofrer a mim, e sinto-me vencido por ti, e nunca ponho as mãos em castigos. E os homens não fazem outra coisa senão ensoberbecer-se demais, né? Agora, repetindo, confessou a obediência de me fazer sofrer a crucificação. Jesus mostrava-se lento em fazer-me fazer esta obediência, não como as outras vezes que em seguida queria que me submetesse. E me disse: E tu que queres fazer? E eu, Senhor, o que tu quiseres. Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: Também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? E enquanto isso dizia, começou a me participar as dores da cruz, e depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras. Depois acrescentou: O confessor, onde está? E o Senhor, não sei para onde foi. É verdade que não o vejo mais conosco. E ele: Eu o amo, porque como ele me consolou a mim, assim eu quero confortar a ele. Muito bem. É impressionante esse texto. Assim, difícil, mas Jesus não trazer algo assim relevante. Todo dia Jesus traz informações relevantes, né? Então, ele não queria ver a Luísa porque quando ele visse ela, ele saberia que ela iria fazê-lo desarmar. E ele queria derramar a justiça sobre os homens, né, por causa da soberba dos homens. Só que é interessante porque, ao mesmo tempo que tem esse conflito, vamos dizer assim, que Jesus queria derramar a justiça, né? Por isso que ele não foi ver a Luísa. Mas ele se sente grato ao confessor por dar obediência para Luísa sofrer, porque
Nesse ato, né, a Luísa sofrendo, Jesus se descarrega nela e ele se alivia, né? Ele se alivia. Aí tem outros trechos que a Luísa vai dizer assim, que ela não quer que ele mande os castigos sobre a terra porque ele sofre junto com as criaturas. Nossa, meu Deus. Então, quando a Luísa sofre, Jesus se alivia, tipo assim, se alivia mais, né? Dá essa impressão, né? Dá essa impressão. Porque no trecho que ela fala, ela diz assim, que ela quer tomar sobre ela os castigos, não quer que Jesus use a justiça, porque ele fica sofrendo junto com o ser humano que está sendo castigado. Então, quando ela toma, né, realmente parece que ele fica mais aliviado. Então, Jesus sente essa gratidão pelo confessor, né? Acho que, de certa forma, o confessor sabe disso, né? Que ela está aliviando Deus. Ele deve ter alguma consciência sobre isso, de que a Luísa está fazendo um trabalho para aliviar o próprio Deus, o próprio Jesus. Não é simplesmente, não manda castigo para nós, não manda punição para nós. Não é simplesmente assim, mas é porque ele está permitindo Jesus ter algum descanso, né? Esses dias eu estava tentando dormir à tarde, né? Porque tava chegando em casa do trabalho e a minha cabeça tava muito ruim. Não sei nem porquê, assim, minha cabeça tava muito ruim. E aí eu tentava dormir, só que eu sei que eu não consigo dormir. Porque quando eu tô sob pressão, tipo, a minha mente sabe que eu vou acordar daqui a meia hora. Que eu vou ter que levantar daqui a meia hora para ir pro trabalho. Aí eu não consigo descansar. Eu não consigo dormir. Não dá. A minha mente não descansa. Ela já fica em alerta para levantar e ir pro trabalho, né? Aí teve uma ocasião em que eu pude, né, ter mais tempo para descansar. Aí eu tinha mais ou menos 50 minutos para descansar. E aí eu deitei, mas lá na minha casa é muito barulho, sabe? Bem difícil ter privacidade na minha casa. Muito barulho. E aí nisso tava só deitada na cama, né? Tentando dormir. Aí de repente o meu irmãozinho, ele tem 2 anos, aí ele entrou no quarto com tudo, né? E foi fazer bagunça em cima da cama. E eu, meu Deus do céu. Aí eu só pensei assim, meu Deus, né? Mas ninguém vem pegar o menino, né? Porque eu tentando descansar, né? E ninguém lá da minha casa vem pegar o menino, né? Não tem essa caridade, né? Fazer isso. Aí eu fiquei lá, aí ele saiu do quarto. E eu levantei e fechei a porta do quarto, né? Aí pronto, né? Meu pai ficou bravo porque eu tinha fechado a porta do quarto. E o meu irmão ele é muito mimado, então meu pai faz tudo que ele quer. Aí nisso na hora eu não vi que meu pai tava bravo, né? Minha mãe que falou depois. Só que aí eu disse, eu não vou conseguir mais dormir de jeito nenhum agora, né? Já era pra mim. Aí fui abrir a porta, deixei ele entrar, tal. Aí realmente eu não consegui dormir mais, né? Depois ele não quis mais ficar no quarto, mas mesmo assim eu não consegui dormir mais. E aí pra mim já era, né? E aí eu lembrei de Jesus na hora, né? Eu disse assim, nossa Jesus, o Senhor parece que tenta descansar, mas não consegue. Parece que sempre tem uma turbulência, né? Ao redor. O Senhor sempre está atento ao que está acontecendo no mundo. Isso faz o Senhor sofrer e o Senhor não descansa. O Senhor não consegue descansar. Aí eu disse assim, Jesus, mas
pelo menos dá para aliviar um pouco se o Senhor colocar a cabeça, né, aqui um pouquinho, reclinar a cabeça um pouco. Mesmo que o Senhor não consiga dormir, mas dá para o Senhor descansar. Falei para ele, né? Que era a experiência que eu estava tendo, né? De descansar um pouco, né? Não consigo descansar totalmente, né? Não consigo apagar, dormir, fazer a mente, né? Dar um reset, eu não consigo. A mente fica agitada, fica, né, meio agitada mesmo. Aí, mas dá para descansar um pouco, né? Eu falei isso para Jesus. Então, nessa experiência que eu tive, né? De como Jesus se sente amado, né? Quando tem alguém que se importe com ele, né? Que diga, pode descansar um pouco, Senhor, que eu vou segurar a barra aqui para você, né? Pode descansar um pouco. Então, no Horto das Oliveiras, Jesus queria que os 3 apóstolos, né? Ele segurasse um pouco a barra para ele, né? Mas Jesus não teve nenhum conforto, né? Não teve nenhum conforto, assim, não teve, né? Nenhum apoio da parte dos apóstolos. Ele sofreu sozinho, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 51 e 52. No capítulo 51, é 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade, eu pedi-o vários dias e o Senhor não se dignava pronunciar-se sobre este ponto. Finalmente, esta manhã, me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim, que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmensurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustadas e debilitadas que chegavam a fazer-se morder por aquela besta. E depois retiravam-se como covardes da empresa. Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus, no próprio coração, que, portanto, vinha a formar o centro de todas suas ações, pensamentos e desejos. Ah, sim, Jesus formava o selo destas pessoas. E aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem. E a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia uma reunião na qual convidareis
aqueles que são católicos a irem ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabelecer o que convém fazer. O segundo passo é obrigar à confissão aqueles católicos que intervêm nisso, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos. E isto não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. E se não o conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo dos seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos, e a prudência em expor-se, é como a poda às árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas, se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagens e de flores. Mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores, para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos, e depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Dito isto, não o ouvi mais, e sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que tive que derramar? Então, é um trecho muito interessante, onde Jesus vem, depois de bastante tempo, a Luísa pedindo por, também pedido, obedecendo a um pedido do sacerdote, ela ali na obediência, insiste com Jesus para saber o que fazer para atrair novos católicos, para formar novos católicos, para atrair essas almas ao catolicismo. E durante algum tempo ele faz de conta que não está dando atenção para ela. Mas depois, num certo dia, ela tem ali uma experiência de sair do corpo e ir num local que ela descreve como um jardim, mas como se esse jardim fosse a igreja. E lá ela presencia pessoas, sacerdotes e outras dignidades que ela fala, né? Então provavelmente deviam ter bispos, cardeais, talvez, porque quando fala em dignidades pode ser que sejam outros, parte da hierarquia da igreja ali reunida discutindo sobre este assunto. Então vamos imaginar que fosse ali uma conferência episcopal, ou mesmo até mesmo assembleia, como tem as assembleias diocesanas, onde se reúnem os padres, reúnem-se também o bispo, reúnem-se várias pessoas ali para poder discutir normalmente o que fazer pastoralmente naquela diocese a respeito de determinados assuntos, como trabalhar com então, ali, né, o assunto que ela presenciou, que ela escutou, foi o assunto que ela estava querendo saber com Jesus. E eis que, de repente, ele começa a falar atrás dela. Na verdade, também, antes até mesmo disso, ela teve essa visão de um cão, de uma fera, como se fosse um cão grande, bem grande, enraivecido ali, meio que querendo atacar. E muitas pessoas ali, das que estavam presentes, algumas ficaram assustadas, e algumas também se deixavam morder, quer dizer, elas eram tocadas por essa fera, por esse animal raivoso ali, enfurecido, e outros saíam como que
como se fosse pessoas sem assustadas, né? Pessoas ali se assustavam e outras se retiravam, como se fossem covardes. Então, aqueles um que põem o rabinho no meio das pernas e vai embora. Então, que não aguenta muito o trabalho. Daí ela fala assim, é como se retiravam da empresa, ou seja, essa empresa está se referindo ao empreendimento, aquele projeto, aquele plano, aquela realidade que eles estavam discutindo. Então, alguns fugiram, porque ali a coisa não estava muito legal. Então, provavelmente havia ali uma discussão e aqueles que não eram atacados eram aqueles que tinha como centro Jesus. Era aqueles que realmente estavam alinhados, provavelmente quem estava alinhado com a doutrina, quem estava alinhado ali realmente com aquilo que o Espírito Santo instrui para a igreja. Então, aqueles que estavam alinhados eram os que se mantinham firmes, mas aqueles que estavam mais ou menos por ali não aguentavam a pressão e vazavam fora. Outros eram até atacados ali e mordidos por essa fera. E só que contra esses que estavam ali, tinha como centro Jesus, essa fera não tinha poder, ela ficava enfraquecida, mas contra aqueles outros, ela tinha o poder de atacar mesmo. E, e aí, aí Jesus vem ali, né, meio que por trás dela, e começa a dizer: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só a igreja não conhece quem são os seus filhos. Ou seja, todas as demais sociedades, elas conhecem os membros, quem participa. Até mesmo, né, pensando em algumas igrejas protestantes, mesmo algumas volumosas, os membros ali são meio que conhecidos, a não ser que sejam aqueles que sejam turistas, né, que fica pulando de galho em galho. Mas aqueles que são fiéis ali, perseverantes, normalmente são conhecidos daquela igreja, são membros conhecidos daquela igreja. Mas na Igreja Católica, como existe também um grande fluxo de pessoas, não são, né? É uma realidade que não são conhecidas. Esses filhos não são conhecidos. Então, imagina que, tipo, a minha paróquia mesmo, uma paróquia grande, e tem a nossa comunidade, a nossa paróquia tem 7 comunidades no total. E na matriz, que é onde eu participo, tem celebrações que a igreja fica cheia. E a igreja cabe ali, em média, 800 pessoas, 1.000 pessoas, dependendo. Então, imagina que como que um sacerdote ali, o vigário, mesmo a gente até está sem vigório, como é que vai conhecer cada pessoa? Não conhece, não conhece o bispo, imagina. O bispo Malemar conhece os padres, conhece ali algumas das lideranças de paróquias, mas nem todas as lideranças, na verdade, o bispo acaba não conhecendo, porque não tem aquele contato direto, corpo a corpo, não tem aquele relacionamento. Então, não tem muito o conhecimento. Então, a igreja é feita ali de filhos, muitos filhos desconhecidos. Então, aí Jesus vai falando. Então, o primeiro passo é conhecer quem são aqueles que pertencem. Então, aqueles que participam, aqueles que fazem parte. Primeira coisa, conhecer quem é quem. Quem está participando, quem que faz parte, quem é membro. Primeira coisa de tudo, tem que conhecer. E depois de conhecer, aí sim vai se estabelecendo, pode ser, ele sugere ali uma reunião, mas como aqui essa tradução talvez não esteja uma tradução de forma que corresponda exatamente aquilo que Jesus falou, aquilo que a Luísa mesmo escreveu no original italiano, pode ser que essa tradução em muitas dos dizeres aqui pode que fala uma coisa que na verdade distorce o sentido. Então não dá para ter certeza que realmente o que está falando aqui é exatamente o que foi falado ou escrito lá. Então, mas vamos compreender que seja isso, que ele sugere ali estabelecer reunião para convidar aqueles católicos, né, aqueles que são participantes, que estão ali juntos, que participam, para ir participar nessa reunião
E essa reunião seria ali, teria a ajuda para organizar, seria os leigos, ajudaria o sacerdote a organizar ali essa reunião. E a estabelecer ali o que convinha fazer nessa reunião. Então, os leigos seriam assim, auxiliares do sacerdote para ajudar nesse processo de convidar essas pessoas para ali ter-se uma aproximação inicial. Uma aproximação para conhecer, porque precisa conhecer. Mas como que vai se conhecer se não tem contato? Então, uma reunião é uma forma de contato. E aí, depois, ele fala que o segundo passo, então, o primeiro passo é conhecer, e muitas vezes um meio para conhecer seriam essas reuniões, ou seja, pode ser encontros, né? Fala reuniões, mas seriam encontros. Não, vamos colocar encontros mesmo, né? Porque a gente tem encontro, tem encontro da Legião de Maria, tem encontro da SCC, tem encontro, né, que é o encontro de oração, tem encontro dos terços dos homens, tem encontro disso, tem encontro daquilo. Então, esses encontros dos próprios movimentos dentro tipo, de uma paróquia, os movimentos, as pastorais numa paróquia, quando os membros se encontram ali, eles se conhecem, porque eles têm né, são em menor volume, mas eles estão ali com um objetivo, com uma finalidade praticamente específica. Então, estão numa direção. Então, é mais fácil de conhecer. Então, aqui ele está sugerindo estabelecer esse encontro para poder fazer ali, ter ali a oportunidade do conhecimento. Depois disso, o segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto, quer dizer, que intervêm. O que ele está falando aqui, que se realmente ele estiver literalmente falando de intervém nisso, ou seja, está intervindo, ou seja, é quem está trabalhando nessa organização, quem está trabalhando nesse trabalho ali da reunião, do encontro, quem está ali auxiliando o pároco. Então, pelo que eu entendo aqui, eu estou entendendo que Jesus está falando, o que depois que se estabelece para fazer essa reunião, aqueles que vão trabalhar, vão intervir, que vão estar, né, vamos colocar quem está ali encabeçando, quem está organizando, obrigá-los a fazer a confissão. E aqui a confissão, eu entendo a confissão como realmente a pessoa colocando ali que ela está dentro daquele projeto. Ela veste a camisa, né? Vamos colocar aqui a linguagem normal aí dos empreendimentos, fora dos empreendimentos do mundo aí, né? Corporativo, vamos pensar nos empreendimentos corporativos. Veste a camisa, é aquela pessoa que realmente está pronta para assumir o desafio, está pronta para assumir o serviço. Então, ela realmente confessa, eu, fulano de tal, eu aceito participar, eu aceito fazer esse trabalho, eu aceito fazer esse serviço. Fazer essa confissão ali mesmo, para poder ser essa referência, para ser ali alguém que realmente tipo, né, vamos supor que o sacerdote possa contar com essa pessoa, né? Ele vai contar, mas alguém que vai assumir a função, vai vestir a camisa, vai fazer o trabalho, está disposto, está disponível para fazer o que precisa ser feito. Então tem que ter ali, então eu entendo assim que essa obrigação, obrigar a confissão é tipo retirar dessa pessoa o compromisso. Você vai fazer, você vai trabalhar, você tá com a gente, você vai fazer esse serviço, você vai fazer esse trabalho, está pronto para isso, está disposto, está disponível. Depois, né, disso, beleza. E aí ele vai continuando aqui. Pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos, aquele que assume a sua missão, a sua missão. Então, eis-me aqui, eu estou disposta, estou disponível, eu assumo esse trabalho, e aí isso vai renovando, né? Isso precisa estar estabelecido, porque muitas e muitas vezes o que a gente vê, movimentos pastorais, grupos e etc., dentro de uma paróquia, tendo pessoas participando até mesmo à frente, principalmente às vezes à frente, que não tem compromisso com aquele trabalho que assumiu. Não tem compromisso, ou seja, não faz ali uma confissão de realmente assumir a função, de assumir o trabalho, de se colocar, de se posicionar mesmo ali como alguém que está para servir, que está para trabalhar, que está ali para auxiliar. Então, muitas vezes, a gente vê muito isso em alguns movimentos pastorais, essa realidade de pessoas
que assumem porque não tem ninguém para assumir, eu acabei assumindo. Mas não é assim. A pessoa tem que saber do compromisso e ela tem que assumir esse compromisso. Não pode ser uma coisa qualquer. Então é importante isso para poder ter esse empreendimento, essa empresa ter futuro, ter realmente prosseguimento. E aí Jesus continua, isto não só aqueles que se encontram presente, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. Quer dizer, assim, também fora de mão aqui as palavras, mas vamos entender que esses patrões eles sejam os coordenadores. Vamos imaginar que sejam ali os coordenadores, eles também têm que obrigar aqueles que são servos, ali, aqueles que fazem parte tipo, vamos imaginar ali um núcleo, tem ali um núcleo, um grupo de pessoas que estão à frente. Então, existe um coordenador, mas existe ali os que estão auxiliando essa coordenação para que aconteça o trabalho. Então, não só quem está na frente, né, quem está na coordenação assume, confessa ali que realmente está disposto, está disponível, vai assumir, vai fazer o trabalho, mas aqueles que são também chamados a estarem juntos, ou seja, né, pensando nessa realidade dos empregados, dos súditos, para fazer também essa confissão, ou seja, para assumir também esse compromisso. E se não conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Aqui, de repente, essa pessoa não topa, não está disponível, não está aceita, então você não serve para poder fazer esse trabalho, porque você precisa ter disponibilidade, precisa ter realmente querer, precisa gostar de fazer esse serviço. É um serviço que precisa ser feito, então precisa que realmente a pessoa queira fazer e assuma o trabalho. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então imagina ali, né, um sacerdote ali com esses leigos ali dos seus católicos, que vão estar ali aqueles que vão estar à frente, aqueles que vão estar mais coordenando, auxiliando o sacerdote, e as outras pessoas, os demais membros que estarão participando. Então ali, quando ele formar esse grupo, né, de pessoas nesses encontros, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores. Então, imaginemos que também essas pessoas que estão chamadas a essa confissão, a assumir esse trabalho, esse serviço, também são pessoas que serão formadas. Então, ali o sacerdote, esse corpo ali dos seus católicos, seria esse corpo dessas pessoas que estariam recebendo a formação, que estariam recebendo ali os conteúdos, as orientações, a doutrina, estudando, meditando, se aprofundando para depois, né, que está formado, então, depois que formou, está formado esse corpo, ou seja, essas pessoas receberam formação, receberam orientação, aí o que vão fazer? Aí, depois disso, é que vai seguir para outros empreendimentos, para outros passos, seguirão outros passos. Porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos, e a prudência em expor-se é como a poda às árvores. Então, aqui também é aquela realidade das pessoas que são formadas, bem formadas, para terem prudência para adentrar em outras realidades. Tipo, então, vamos receber aqui uma formação, estamos sendo formados para depois sermos introduzidos em outros grupos para disseminar aquilo que a gente aprendeu, para ir disseminando, para ir levando essa informação, divulgando esses conteúdos para outras pessoas. Mas para isso precisa se ter uma formação primeiro, não pode se entrar de qualquer jeito. E aí ele fala, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se é como a poda das árvores. Então, assim, a poda das árvores, o que é a poda? Quando a gente imagina a poda, tem uma forma da gente pensar na poda, quando até mesmo na palavra diz que quando a árvore é podada, é para que ela cresça
para que ela realmente dê mais frutos. Só é podada aquela árvore que tenha o objetivo de dar mais frutos. Então, aqui na minha mãe, na minha mãe tem aqui uma parreira de uva. Agora, em agosto é época de fazer a poda. Ela só vai produzir ali para novembro, dezembro, produzir, carregar mesmo ali da produção de uva, se ela for podada. Se ela não for podada, ela vai dar um cachinho aqui, outro lá, e mirradinho ainda. Não produz. Então, o quanto é necessário fazer a poda nela para poder ela produzir frutos. E assim também a gente sabe que na palavra fala que para que haja, o que são as podas? São as correções, são ali corrigir, orientar, muitas vezes até mesmo correções que são, né, pede-se correção fraterna, mas muitas vezes as pessoas precisam receber correções até mesmo duras, e essas correções são podas. Tem pessoas que às vezes precisam ser afastadas de determinadas funções para poder, porque também é uma poda para que ela também tenha um tempo ali para repensar posicionamentos e etc, etc. Então, são podas. Então, imagina aqui que ele fala que também é necessário para que se possa expor-se em outros meios, em outros ambientes, né? Esses partidos, vamos imaginar que seriam outras, até mesmo dentro da própria igreja, mas outras agremiações que têm um outro pensamento, ali para penetrar lá dentro, precisa de que realmente sejam pessoas podadas, sejam pessoas que realmente tenham condições de frutificar. Senão, não vai adiantar de nada. Não pode ser pessoas que não foram podadas, porque se forem como pessoas, se forem como não podadas, ou seja, não foram pessoas que não foram experimentadas, elas vão ali vão nos primeiros entraves, nas primeiras discussões, nos primeiros embates, nos primeiros, né? Porque quem começa a argumentar ou levar um conceito novo, diferente, aí as outras pessoas contra-argumentam, e aí rebate, aí um outro entendeu? Quando vier os rebates, os confrontos, se foi uma pessoa que ela não foi experimentada, que ela não foi ali, não recebeu uma orientação bem firme, bem forte, bem substanciosa, ela vai correr. Ela vai ser como aquela árvore que vai ficar cheia de folhas, vai ficar bonita, vai encher de flor até, mas na primeira geada vai secar tudo e a árvore vai ficar seca, sem folha, sem fruto, muito menos sem o fruto, né? Perde a folha, perde as flores e perde também fruto, não frutifica. Então tem que ser pessoas que realmente estejam experimentadas para poder sair, para ir levar isso a fora daquele ambiente onde está o grupo e levar para fora, ou seja, para os outros partidos. Esses outros partidos seriam outros movimentos, outros locais, outras agremiações, imagino que sejam outras pastorais. Então, mais ou menos isso. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro deve formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos. Quer dizer, se não tiver formação pessoas bem formadas, não dá para fazer frente a outros movimentos, a outras agremiações religiosas, a outros pensamentos religiosos, não dá, porque vai levar surra. Então precisa ser um corpo bem formado. E depois podem chegar a introduzir-se em outros partidos. Então, depois se vai, quando tem ali já as pessoas formadas, aí começa a se introduzir. Entra uma pessoa num movimento ali para poder começar disseminando a ideia, um outro que já está bem formado entra num outro movimento lá para poder disseminando a ideia, e assim vai indo, né? Nessas outras agremiações, nesses outros locais, nesses outros onde, né, existe pessoas, onde existe essa reunião de pessoas. Dito isso, não ouvi mais e nem sequer pude, encontrei mim mesma, quem pode dizer, né, ela vai se lamentando ali. Então, mais ou menos isso. É muito superficial talvez o que eu falei aqui, mas buscando o entendimento do que o Senhor falou. No 52, que é de 15 de março de 1900, Jesus sente-se desarmado pelas almas vítimas. Jesus continua sem vir, e me consumia em dor e sentia uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não vi
Não via, como é habitual, o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Como da maneira, como da maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira. Quando devem afastar-se, ao menos dizem adeus. Se você nem sequer me disse adeus. Como assim se faz? Me perdoe se assim falo. É a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem pode dizer todas as minhas loucuras que lhe disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então vi o confessor, que me dava a obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver, e eu, porque não se mostra? E ele, mostrando um aspecto sério, disse: Não é nada, não é nada, é que quero castigar a terra. E eu, estando bem, mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mão dos castigos. E ao fazer-me ver, você começa a dizer-me: se vês que devo mandar castigos, derrama em mim, faz sofrer a mim. E sinto-me vencido por ti, e nunca ponho as mãos nos castigos. E os homens não fazem outra coisa que senão ensoberbecer-se demais. Agora, repetindo o confessor a obediência de me fazer sofrer a crucificação, Jesus mostrava-se lento em fazer-me esta obediência. Não como as outras vezes, que em seguida queria que me submetesse e me disse: E tu, que queres fazer? E eu: Senhor, o que tu queres? Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: Também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? E enquanto isso dizia, começou a me participar as dores da cruz. E depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras. Depois acrescentou: O confessor onde está? E eu: Senhor, não sei para onde foi. É verdade que não o vejo mais conosco. E ele: Eu o amo, porque como ele me consolou a mim, assim eu quero confortar a ele. Então, ali Jesus dando a obediência da Luísa, atendendo à obediência da Luísa de fazê-la sofrer para amenizar os castigos. O confessor que quer que ela sofra, né, para poder Jesus não castigar. E Jesus não quer vir para poder castigar, porque quando ele vem, ele se sente atado a ela. Então, essa é a realidade da alma vítima que ata a Deus, porque ela se oferta a sofrer para poder amenizar os castigos. E quando ele vem, ele fica ali atado a ela por causa do sofrimento que ela está sofrendo por causa dele, e aí ele deixa de castigar. Então é bem interessante esse relacionamento de Jesus com a Luísa. Amém, Fiat.